Bem-vindo a mais um Sopro na Brasa. Abaixo desse vídeo tem um campo que está escrito inscreva-se. Se você clicar ali, poderá então receber automaticamente os vídeos quando forem postados e assim você será automaticamente avisado. A leitura de hoje está em Atos capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro e João estavam indo à oração da hora nona e encontraram um homem aleijado. Esse homem olhou para aqueles dois homens que estavam chegando para a oração e pede uma esmola. A Bíblia diz, o texto diz que ele olhou para Pedro e João e pediu uma esmola. E Pedro então disse para ele: Olha para nós. Mas aquele homem já estava olhando. Pedro, com essa palavra, cria nele uma expectativa. Aquele homem esperava receber alguma esmola, alguma coisa interessante. Mas Pedro, quando disse para ele: Olha para nós, quis dizer o seguinte: preste atenção no que eu vou dizer para você. Aquele homem, naturalmente, até pelo seu histórico de vida, sempre teve o natural, sempre teve o comum, esperava uma oferta, uma esmola, como sempre acontecia. Mas agora Pedro dizia para ele: Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta-te. E segurando pela mão direita, o levantou e aquele homem pôs-se a andar. O que eu quero destacar nesse texto é o segundo olhar, é o chamado para o segundo olhar. Aquele homem olhou a primeira vez, identificou umas pessoas que em potencial poderiam lhe dar esmola, mas ele não conseguiu enxergar alguém que carregavam consigo um poder sobrenatural, que tinha consigo algo que pudesse mudar definitivamente a sua vida. E quando Pedro diz: Olha para nós, Pedro na verdade queria que aquele homem entendesse que agora o que ele iria oferecer não era o que ele costumava receber. O que Deus fala para nós nesse texto é que nós precisamos olhar a segunda vez, precisamos analisar, precisamos reparar no agir de Deus, olhar diferente, não um olhar comum, não analisar as coisas como sempre olhamos. Quando o Senhor nos manda olhar para o autor e consumador da nossa fé, quando a palavra de Deus nos chama a colocar nossos olhos nas páginas da Bíblia, esse segundo chamado para um olhar tem uma expectativa diferente. O Senhor não nos diz: Olha para mim, para nos dar a mesma coisa que sempre recebemos. A palavra de Deus é um chamado para aquilo que há de vir de melhor. Esse homem recebeu algo que jamais poderia imaginar. E quem sabe, essa mensagem vai te ajudar a você a refletir sobre isso. Você tem olhado a vida, olhando de uma maneira costumeira, comum, simples. Mas Deus, assim como usou Pedro para dizer para aquele homem: Olha para nós, está dizendo para você: Olha para mim, olha para a minha palavra. E você pode então ter a expectativa do novo, do sobrenatural aplicado à sua vida. Quando Deus quis mostrar algo diferente para Abrão, Deus disse: Olha para as estrelas. Porque Deus queria mostrar algo diferente. Deus estava falando para Abraão: Você não vai conseguir contar as estrelas. Era diferente. Ele poderia contar o gado que ele tinha. Ele poderia contar os amigos. Poderia contar os parentes. Ele poderia contar as suas riquezas. Mas agora Deus estava dizendo algo para ele, fazendo-o olhar para algo que ele jamais poderia contar. Essa palavra é para você. Que você olhe para Deus e espere que Ele te dê algo que você jamais teve e que você jamais poderá contar. A Bíblia diz que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor Deus te abençoe e que o chamado para o segundo olhar possa criar em você uma expectativa de fé
para receber as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, para que, enfim, você se levante para uma vida vitoriosa. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Sopro na Brasa.